O Evangelho de Mateus, há obviamente, várias hipóteses. Uma delas, aquela que eu acho bastante interessante, adequada, importante, é que diz que esse Evangelho é escrito principalmente para cristãos judeus, de origem judaica, que, principalmente depois dos anos 70, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo pelas tropas romanas, etc., a crise, né, que se abate sobre a Palestina, esses cristãos que até aquele momento frequentavam as sinagogas, eles eram cristãos, mas frequentavam a sinagoga ainda. Porque o cristianismo não era entendido como uma outra religião, ela era entendida como um segmento dentre tantos e tão variados segmentos do judaísmo, era um grupo entre tantos. Mas a partir desse momento eles começam a ser perseguidos e expulsos das sinagogas e tal. E aí então a hipótese que eu acho que é bastante relevante é de que o Evangelho de Mateus é escrito para motivar esse pessoal a proclamar o Evangelho para os não-judeus, porque até então eles estavam entre os seus. E então eles são desafiados a saírem, alguns deles pelo mundo, outros nas suas relações, a tentarem viver a sua fé e expressarem a sua fé numa perspectiva diferente do judaísmo. Agora uma fé voltada para o não-judeu, para aquele que, enfim, não conhece a religião judaica, não conhece o Antigo Testamento e para o qual então tantas coisas que esses cristãos judeus viviam até aquele momento não fazem mais sentido. Esse é o grande desafio. E aí o evangelista de Mateus organiza o evangelho. E no caso dessa noite, de modo muito particular, o Sermão do Monte, para orientar como se dá essa transição ou essa transposição de uma fé antiga para uma fé nova, para um desafio onde o foco não somos mais nós, não sou eu, mas é o outro, a vida com o outro, como que eu me disponho a viver com o outro. O apóstolo Paulo, de outra maneira, anteriormente ao Evangelho de Mateus, já tinha dito que ele fazia de tudo para ganhar o máximo possível de pessoas para Jesus Cristo. Então, essa questão de uma fé que se organiza e se volta para o de fora, está na base do Sermão do Monte. E eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque senão a gente, por muitas vezes, a gente estuda esse sermão, a gente pode estudar em detalhes e a gente perde a questão central, que é redimensionamento de uma fé para a relação com aquele que está fora. Então, eu queria aqui rapidamente, é claro, passar e passear pelo Sermão do Monte. O pastor Sérgio já trabalhou com vocês o Sermão do Monte, mas a partir de 4 tópicos básicos. O começo de tudo, nós somos carentes, mas iluminamos. A nossa ética na sociedade, a nossa religião, a nossa vida entre nós. E o cristianismo para valer. Olhe para o seu bolso. Vamos lá. No início, a gente tem as bem-aventuranças, também um texto extremamente conhecido de todos nós, mas que também, me parece, ele precisa ser redimensionado. Por quê? Porque quando o texto diz que as multidões chegam, capítulo 5, versículo 1, para ouvir Jesus, a gente precisa entender quem são essas multidões. Essas multidões não sou eu nem você. Embora, claro, a gente possa fazer a transposição. Não são pessoas como nós. Olhem os versículos finais do capítulo 4, você encontra as pessoas que estão ouvindo Jesus e que o procuraram. Jesus começa a pregar e aí uma série de pessoas enfermas e doentes vêm até ele. A notícia se espalha. E então, os que sofriam de males e tormentos, e o evangelista especifica, endemoniados, epiléticos, paralíticos, vinham a Jesus e ele os curava. Esse tipo de pessoa que vai até Jesus. Pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas cheias de doenças. Num certo sentido, ou talvez em todos os sentidos, aquelas pessoas que estavam à margem daquela sociedade palestina e daquela sociedade controlada por Roma. Quando Jesus as vê, Jesus começa dizendo para elas: bem-aventurados, né? E bem-aventurado significa feliz. E a gente se pergunta, uau, por que Jesus fala para esse tipo de gente que eles são felizes? Talvez a gente possa responder, ok, olha para o final da bem-aventurança, porque ele fala bem-aventurados, ele os classifica e depois diz que vai acontecer alguma coisa com eles. Eles serão consolados, receberão a terra por herança, serão satisfeitos, obterão misericórdia e assim por diante. Mas é óbvio que a gente percebe de cara que aqui o tempo é futuro. E que esse é um futuro fundamentalmente escatológico, ou seja, um futuro de final. Quando que vai acontecer isso? Quando Jesus retornar.
Então Jesus não está prometendo nada para amanhã ou depois de amanhã. Embora, é claro, ele possa fazer essas coisas. Mas essa promessa de plenitude, ela é futura. E aí então o que fica para essa gente doente, demoniada, entristecida, abandonada, largada? Pessoas que nas bem-aventuranças, elas são descritas dessa forma. É que nós, numa leitura um tanto ingênua ou, enfim, não tão adequada, a gente interpreta essas pessoas à nossa luz. Então nós dizemos, os pobres são de espírito, são pessoas que simplesmente ficam tristes. Mas não, o texto quer dizer os empobrecidos mesmo. E que, por empobrecidos socialmente, esse nível de pobreza e de consequências dessa pobreza atinge o espírito delas. Então não é simplesmente uma pobreza conceitual, é uma pobreza tão violenta que ela invade o interior das pessoas. São os que choram, a gente assim aprendeu, certamente você já aprendeu, são os que choram por seus pecados, mas não é disso que Jesus está dizendo. Jesus está falando de gente que chora mesmo, que chora de tristeza, que chora de dor, que chora de desesperança, que chora de medo, que chora porque não foi atendido, que chora porque não pode cuidar dos seus filhos. Os humildes, ou os humilhados, talvez uma melhor tradução. E assim por diante, os que têm fome de justiça, portanto, os que são injustiçados nessa sociedade, é esse tipo de gente com quem Jesus está falando. E aí Jesus chega e fala, vocês são felizes. E claro que então, a felicidade, na sua plenitude, não está na promessa, porque a promessa é lá no futuro. O que então faz com que elas sejam felizes? Jesus não diz claramente, mas deixa claro. Por que elas são felizes? Porque elas vêm até Ele. Elas são felizes porque elas estão com Jesus. É Jesus na vida delas que as faz felizes, apesar de continuarem chorando, apesar de continuarem tristes, apesar de continuarem pobres, apesar de continuarem sofrendo injustiças. E isto é uma definição muito clara do que é ser seguidor de Jesus, do que é ser discípulo. Que é encontrar Jesus na realidade da vida. E talvez eu e você, a gente não se enquadre nesse perfil aqui. Mas, com toda certeza, eu e você já experimentamos essa desolação existencial que significa viver sem Cristo. Talvez eu e você já chegamos a um ponto que a gente disse, não dá mais para viver como eu estou vivendo. Alguma coisa tem que acontecer comigo. Porque afinal, nós não somos almas suspensas numa abstração eterna. Nós somos seres muito reais e concretos, que precisam urgentemente, ou já precisaram, porque já receberam, ou que talvez ainda precisam, de uma intervenção muito concreta de Jesus, que chega para a gente e diz, você é feliz, sabe por quê? Porque eu quero estar com você. Independente de como você vive. Então esse é o início do Sermão do Monte, é o início do que se pode pensar de fé cristã. Se a gente não pensa assim, se a gente não sente assim, tem coisa muito errada com a gente. Eu não posso pensar em continuar vivendo com Jesus sem que eu me enquadre nessa descrição. Eu fui chamado por Jesus, eu procurei Jesus, eu precisava urgentemente de Jesus e Ele me recebeu com alegria. E Ele me disse que eu sou feliz, porque eu ando com Ele. Apesar das circunstâncias, apesar dos problemas que continuam na minha vida e na sua vida, apesar das dificuldades, apesar dos choros constantes, apesar da solidão, apesar de tanta coisa que a gente experimenta, Jesus diariamente vem para mim, para você e diz, você é feliz, porque você me tem. Esse é o começo de tudo. É assim que a gente começa a fé cristã. É assim que a gente começa a ser cristão. É assim que a gente começa a ser discípulo. E olhem que coisa bonita, porque na sequência Jesus vai dizer nos versículos 13 e 16, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí conectem isso com as bem-aventuranças. Quem é sal da terra, ou seja, que dá sabor à terra? Quem é luz do mundo, ou seja, que ilumina a escuridão do mundo? Essas pessoas pobres, doentes, desamparadas e abandonadas socialmente. São essas pessoas que Jesus diz que vão iluminar o mundo. Somos nós também.
Então eu e você, a gente não ilumina o mundo pelas nossas potencialidades, por aquilo que a gente tem de bom, pelas nossas capacidades, pelo nosso conhecimento. Nós iluminamos o mundo a partir da nossa fraqueza, que se une a Jesus Cristo. É isso que vai iluminar o mundo. Não nos enganemos com qualquer outro discurso. Nós somos a luz do mundo. E lembrem o que eu falei. Esses homens e mulheres estão indo para uma sociedade não judaica, uma sociedade que eles não conhecem. Eles estão convivendo com Jesus e vocês vão iluminá-los. Só que a questão é, a base dessa iluminação é: sejam quem vocês são. Sejam frágeis, sejam carentes, sejam necessitados, porque eu estou com vocês. E é isso que faz vocês felizes.